que você pode oferecer, daquilo que você já sabe, daquilo que você tem experiência, daquilo que você quer aprender também, que você pode se motivar para isso. Aí a pessoa começa a fazer uma análise a partir dos seus pontos fortes, dos seus trafores, dos seus talentos. E assim, o que eu já tenho desenvolvido, o que eu já posso colocar em prática, né? E aquilo que eu quero superar dos meus pontos fracos ou dos meus trafares, né? Os traços falhos. Então a gente tenta mostrar para a pessoa que ela pode superar certos traços. Por exemplo, chega a pessoa assim, eu não tenho concentração mental, eu não tenho atenção, eu não tenho uma série de pontos. Às vezes ela vai fazer um trabalho de, por exemplo, lá no Holociclo, né, que é o laboratório, né, que está confeccionando a enciclopédia da Conscienciologia. Ela vai no laboratório, vai no Holociclo e vai fazer um fichamento de um livro, por exemplo, que é uma coisa bem detalhada, é uma coisa que requer muita atenção. E ali ela vai treinar a atenção, a concentração mental, a forma dela ficar menos ansiosa. Quer dizer, ela vai trabalhar questões pessoais a partir do próprio voluntariado. Ela está doando, mas ao mesmo tempo ela está recebendo o tempo todo. E pelo que nós temos identificado, a maioria de nós voluntários mais recebe do que doa. Ainda nós estamos nessa situação. Então nós vamos lá querendo dar toda a nossa energia, todo o nosso conhecimento, mas nós, a partir do voluntariado, nós aprendemos muito mais. Então isso é uma coisa muito importante. Então essa história de que na verdade a pessoa não sai ganhando no voluntariado é um pensamento bastante errado, né? Ela ganha muita coisa, ela só não vai ganhar monetariamente, né, financeiramente, mas todos os outros ganhos são muito, assim, altíssimos. São mais permanentes, são mais inclusive, permanentes. Né? Agora, você citou também a questão da afinidade com a ideia, né? É importante que a pessoa encontre uma afinidade daquilo que ela vai voluntariar para, inclusive, poder auxiliar melhor. Como que a gente também pode ajudá-la no sentido de direcionar ela para aquilo que de fato, por exemplo, vou dar um exemplo prático, a pessoa que está em casa, ela sente que tem uma necessidade de voluntariar, ela quer fazer alguma coisa, mas ela não sabe bem de que forma. Existe tanta forma de você ajudar, né? Como que ela pode escolher melhor, né? Priorizar e Vamos viver. supor que seja uma pessoa que não conheça a Conscienciologia, ou que não se identificou ainda, não sabe das ideias, mas ela vai começar, por exemplo, a analisar quais são os seus potenciais. Por exemplo, pode ser até um estudante, um adolescente, né? De todas as matérias, por exemplo, que eu estudo, né, na escola, qual que eu me dou melhor? Qual que eu sei mais? Será que eu poderia doar esse meu conhecimento para outros alunos, às vezes, que têm dificuldade, ou doar esse meu conhecimento, dessa habilidade que eu já domino, né, para outras pessoas? Então, hoje em dia, tem muitos adolescentes que dão aula de forma voluntária para crianças carentes. Quer dizer, aquilo para eles é interessante porque eles vão aperfeiçoar o próprio conhecimento e vão usar uma habilidade que eles têm. Então, começar pelos pontos fortes é uma boa indicação. Assim, ver o que a pessoa sabe fazer bem e ela pode doar. Se for uma dona de casa, por exemplo, ela sabe fazer um bom prato, ela sabe cozinhar bem alguma coisa, então ela pode doar isso para uma instituição, mostrar para outras mulheres. Doar o tempo, ou mesmo ensinar, né? Fazer ensinar. Ou a pessoa, por exemplo, é costureira, ela sabe costurar bem, então ela vai lá doar esse talento. Agora, no nosso caso, assim, dentro da Conscienciologia, a gente vê assim, que a pessoa, quanto mais ela vai se aperfeiçoando, mais ela pode doar um voluntariado de um nível que vai fazer uma mudança, vamos dizer assim, não só nela, mas nas outras pessoas. Nós tínhamos comentado a questão da reeducação, né? Uma das grandes, assim, metas do voluntário da Conscienciologia é promover a reeducação dentro da comunidade. Essa reeducação no sentido não só do ponto de vista pessoal, mas de convivência entre as pessoas, de como melhor ter um aproveitamento da sua própria vida, né? Que é o que a Cecília estava falando, a pessoa tem uma programação existencial. Como melhor ela pode fazer uso desse tempo, desse espaço, dessa condição que ela tem hoje aqui da comunidade, em Foz do Iguaçu, que seja em outras cidades, mas assim, o que o ambiente promove para essas pessoas, para elas melhorarem as suas condições pessoais. Então, o voluntariado dentro das instituições, então a instituição não trabalha só para dentro, né? A instituição ela trabalha para fora.
Então, o voluntário, ele está ali na parte organizacional, mas finalmente, né, o produto disso tudo é a mudança, a melhoria das condições para as pessoas. E no nosso caso, como nós conhecemos a conscienciologia, nós sabemos que a consciência não é só esse corpo físico, né? Ela é uma consciência multifacetada, né, que tem outros veículos de manifestação. Então, as técnicas, por exemplo, divulgar as técnicas da conscienciologia é um trabalho voluntário. Através da própria condição pessoal, do exemplarismo que ela tem no dia a dia, é um trabalho voluntário. E também fazer as pessoas pensarem na sua condição enquanto consciências e não apenas como um animal social, vamos dizer assim, né? Que é muito comum também. A pessoa se identifica só com aquela luta diária que a Cecília estava colocando, atrás da comida, atrás do abrigo, atrás da luta pela sobrevivência, né? E na realidade o ser humano é muito mais do que isso. Então o voluntário da conscienciologia, ele participa ativamente da difusão dessas ideias, né, Sandra? Exatamente. Inclusive, um diferencial que eu vejo muito claro no voluntariado da conscienciologia é a necessidade de autopesquisa. Perfeito. O vínculo, porque, por exemplo, eu já, antes de conhecer a conscienciologia, o paradigma consciencial, eu fazia muito trabalho voluntário. Inclusive em questão de comida, oferecer comida, colchão, roupa, enfim, instituições que trabalhavam nessa linha. E o que eu percebo? Muitas pessoas, e eu mesma, passavam anos trabalhando com isso e não mudavam as suas próprias questões pessoais. Então, muitos anos ali, doando sim, tanto materialmente quanto de tempo, de energia e tudo mais, mas sem avançar, sem evoluir. Já no voluntariado da conscienciologia, o que nós percebemos é uma necessidade muito grande da pessoa, além de estar fazendo esse trabalho que vai repercutir socialmente, ela ao mesmo tempo tem que estar fazendo a sua autopesquisa, identificando o que ela precisa melhorar. É um trabalho de duas vias, né? Duas mãos. É indissociável isso. E tanto que nós percebemos, penso que a Sandra também, que quando o voluntário ele não consegue fazer um mínimo desse processo de autopesquisa, ele também não consegue se sustentar no próprio trabalho. Então esse é um diferencial para mim muito claro, comparando as duas experiências em trabalho voluntário em diferentes cenários. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. A pessoa que, por exemplo, começa a voluntariar nesse âmbito da conscienciologia, se ela não consegue fazer esse movimento para ela também não se sustenta no trabalho. É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Tá. Porque é uma coerência, né? Se ela quer reeducar o externo, ela tem que reeducar o interno, né? Então essa reeducação começa pela própria pessoa. E a gente chama de reeducação também a questão da reciclagem, né, intraconsciencial, aquilo que ela tem que se transformar. Vai transformando também, né? A si mesma, né? Por isso que é interessante aliar isso ao profissionalismo. Se a pessoa tem essa ideia vinculada ao autoaprimoramento, né, pessoal, a autorreciclagem pessoal, ela vai reciclando e vai melhorando tudo que ela faz. Então aquele exercício, ela está digitando um artigo, está digitando dando entrada no sistema, fazendo uma venda, aquilo pode ser melhorado, né? A pessoa vai estar sempre refletindo sobre o que ela está fazendo, né, o tempo todo. Então esse laboratório de autopesquisa também vai refletir no trabalho que ela está desempenhando. Então ela vai melhorar, vai qualificar tudo o que ela faz. Muito bom. A gente, logo após o comercial, vou querer discutir com vocês também a condição da automotivação, que também tem conexão com isso que vocês estão explicando. Logo depois, então, no comercial, voltamos com o Consciência Livre sobre voluntariado. Hoje, no Consciência Livre, estamos conversando sobre o voluntariado. Discutimos aqui as questões relativas à profissionalização, à regularização, à afinização do trabalho voluntariado, né? Então agora eu queria perguntar para a Cecília e para a Sandra, que são administradoras, né, têm formação em administração, e hoje em dia a gente sabe que fazer a gestão, né, de empresas e de equipes profissionais já é difícil. Agora, que dirá gestão do trabalho voluntário, que as duas também fazem, né? Então, quais são as características de gestão de trabalho voluntário, né, pela experiência de vocês? O que representa desafios e o que representam coisas mais gratificantes, né, em comparação, por exemplo, com a gestão profissional de empresas, né, de equipes em empresas? É um diferencial bem grande, principalmente em relação à própria questão da não percepção de valor monetário, que o trabalho voluntário ele é caracterizado por isso. Então a gente tem que trabalhar, e inclusive eu percebo que muitas vezes é um trabalho muito mais verdadeiro
no sentido de motivação, porque a pessoa está ali porque ela realmente quer, porque ela conquistou aquela condição. Por outro lado, a necessidade de a pessoa também estar investindo na sua vida profissional, isso muitas vezes dificulta a questão de organização de tempo, de disponibilidade.